Olá, seja bem-vindo a mais um AGCast, o podcast da AGCOM. Eu sou Bianca Carvalho e hoje ao meu lado está Sérgio Luiz. É um prazer apresentar o AGCast ao seu lado, Bianca. E hoje vamos começar com mais um episódio do nosso podcast, com o tema Produção Cultural em Teresina. Ao assistir a um show, uma peça de teatro ou até mesmo a uma feira livre, há toda uma organização por trás. Você já se perguntou como é feito? A produção cultural é uma área que abrange diversos projetos artísticos e culturais, como a música, a dança, o teatro, o patrimônio material e imaterial e etc. Produtor cultural, como o próprio nome já diz, é a pessoa, o profissional que realiza atividades e eventos culturais. É uma profissão que vem ganhando muito reconhecimento e tem crescido bastante no mercado de trabalho, não somente no Brasil, como no mundo também, né? E é claro que o Piauí não poderia ficar de fora. E com essa temática importante, convidamos Richard Henrique, que é integrante do coletivo Salve Rainha, formado pela Estácio Ceuti em Publicidade e Propaganda no ano de 2018, multiartista, que atua nas áreas de performance e DJ desde 2014, produtor cultural com diversos trabalhos socioculturais dentro do estado do Piauí, CEO na empresa Centro Multicultural Estouradas e, além de tudo, ainda é produtor artístico nas horas vagas. Seja muito bem-vindo, Richard, e a gente agradece demais por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado. E aí, minha gente? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando aí, não sei qual horário. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bora lá, né? Conversar sobre produção cultural no cenário artístico e cultural do estado do Piauí. Bom, e para iniciarmos o nosso bate-papo, a gente queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é, como você define um produtor cultural. Bem, um produtor cultural, ele é aquela pessoa que ela tem que estar ligada exatamente em tudo quando se trata de um evento, né? Então, quando você vai, por exemplo, num evento qualquer, seja ele público ou privado, o produtor cultural é aquela pessoa que é observadora, né? Então, eu posso definir em uma palavra como uma pessoa observadora, porque ela vai entendendo a dinâmica do espaço, como esse espaço acontece, aonde está localizado o som, quantas caixas são, quais são os profissionais que estão envolvidos, quem está na portaria, como é que está a dinâmica do caixa e tudo muito mais, né? Então, o produtor cultural, ele não só está ligado nessa parte técnica, como também na parte de experiências e vivências, né? Então, o produtor cultural, ele está envolvido também nessa parte de observar não só o técnico, mas também o cultural e a experiência em si, né? Observar o que as pessoas estão sentindo, como elas estão se comportando, observar quais são as demandas da cidade em relação à cultura, o que a cidade está precisando, o que as pessoas estão buscando, né? E quais são os assuntos pertinentes que estão acontecendo atualmente, que você pode também estar abordando através de um evento. Então, eu posso definir um produtor cultural como um observador mesmo. Bacana, Richard, bacana. Assim, a gente sabe que o produtor cultural é o cérebro por trás de tudo, praticamente, né? Assim, que ele vai ficar observando tudo, ele fica ligado em tudo. E nisso, não deve ter sido fácil entrar nesse ramo, né? Tem que ser muito ligado nas coisas, ter assim, uma imaginação além do que se vê, né? E quais são as principais dificuldades assim que tu encontrou assim aqui em Teresina para ingressar nessa área? As dificuldades são diversas, né? E vai mudando de acordo com o tempo também, né? Eu atuo na produção cultural desde o Salve Rainha, desde 2014, né? Nós somos um coletivo muito grande, então dividimos funções, então eu não atuava sozinho, eu atuava dentro de um coletivo com outras pessoas. Mas, atualmente, eu faço meu trabalho sozinho, né? Eu sou o produtor cultural que estou contratando outras pessoas ou ali sendo líder junto com outras pessoas. Então, do ponto de vista, pegando de quando eu trabalhava em coletivo e de hoje que eu trabalho, né, não dentro de um coletivo, mas sim sozinho como empreendedor, as dificuldades, elas são diversas, né? Eu acho que é tão difícil quando a gente fala sobre essa parte de dificuldade, porque as dificuldades, elas podem aparecer
de acordo com o momento que você tá. Por exemplo, no carnaval, a dificuldade para você conseguir produzir um carnaval é você ter estrutura. Sim, porque a sim. estrutura daqui é alugada para Fortaleza, Parnaíba. Então, entendi. no carnaval tem dificuldade, por exemplo, com som, né? Mas aí também tem, por exemplo, em outras festividades a gente tem dificuldade com a adesão do público. Às vezes o público ele não dá o devido valor àquela produção cultural que você faz numa praça, porque ele tem medo ali de sofrer algum ataque dentro da praça, no centro, porque ele tem medo dessa marginalização do centro. Então, assim, as dificuldades, elas são diversas. Sim. Diversas, ela vem de todos os lados. Mas, para não ficar uma coisa assim, né, generalizado, eu acho que, com certeza, assim, a maior dificuldade que eu posso listar aqui como principal dentro da produção cultural é a falta de recursos públicos através de políticas públicas, editais, né? E é a falta desse apoio através, né, da federação, do estado, do município. Então, falta recurso para a gente conseguir produzir o que a gente deseja. Para mim, essa é a maior dificuldade. Entendi. Você falou sobre a dificuldade de um modo geral, né? E como a gente pode ver através do seu currículo, você realiza multi-coisas. Como é para você conseguir conciliar tanta coisa que você faz e ser um produtor tão capacitado, tão reconhecido como você é? Essa parte de produzir muitas coisas, eu acho que vem muito da dinâmica mesmo, da configuração que a gente vai vivendo, né? Eu acho que cada pessoa tem aí seus dons e para mim veio essa facilidade de conseguir, né, meio que estar ali no autodidata, né? Eu não vou me classificar como autodidata, mas estar ali, né, permeando nesse espaço e conseguindo entender. Eu acho que vem muito desse lugar de observação e de enfrentar, né? Eu acho que de não ter medo, porque eu acho assim, acredito que todo mundo aqui é capaz de fazer muita coisa, diversas coisas. Não necessariamente nós temos vontade de fazer as mesmas coisas, mas a gente deixa de fazer muita coisa por medo, mesmo ainda sendo capaz. Então, acredito que o medo é a maior barreira para você não conseguir ser multi, né? Ou não ser tão multi como você gostaria. Mas todo mundo aqui tem a habilidade de ser multi, e todo mundo aqui é multi também, porque todo mundo aqui faz várias coisas, né? Então, eu acho que vem de forma muito natural, assim. Como é um segmento que eu gosto muito, que eu amo muito, que eu tenho paixão, eu acabo, de fato, me esforçando mais para conseguir abraçar muitas coisas. Mas é claro que não é, de um ponto de vista, assim, de fora, né? É bem sucedido, é interessante, é legal. Mas você paga alguns preços por ser multitarefa, né? Porque, na verdade, não é saudável você ser multitarefa, assim, extremamente, né? Então, acredito que seja esse caminho, assim. Tem que saber dosar, assim, o profissional da vida pessoal também, né? Exatamente, não passar do ponto. Não pode passar do ponto. E é isso. Você quer falar alguma coisa, Bianca? Como ele gosta muito daquilo que ele faz, né? Isso é perceptível na forma que ele fala, no olhar, e como essa paixão, ela acaba sendo bastante incentivadora, né, para você fazer o seu trabalho. É como se você estivesse realizando algo que não é necessariamente um trabalho, mas um prazer. Assim, na verdade, quando a gente... É interessante essa questão do prazer, do amor e do ofício, né? Quando vira trabalho, né, o prazer, ele vai sumindo um pouco, né? Porque não tem como você... Porque o trabalho, ele te puxa para um outro lugar, né? Para um lugar capitalista e tal, que não é um lugar muito amoroso. Então, assim, quando a gente faz por hobby, é muito positivo. Mas quando a gente faz por trabalho mesmo, por necessidade, aí tem os ofícios tem as dificuldades do ofício, burocrática, né, da coisa. Tudo, é como qualquer trabalho, sim, né? Sim. Porque, assim, você vê, nossa, como eu queria trabalhar ali no palco, sendo DJ e tal, e enfim, mas, tipo assim, é tão difícil quanto qualquer outro trabalho, né? Você tem todo um trabalho de pré, às vezes você tá ali no palco, entregando uma performatividade que você não quer, né? Então você tá fazendo
uma coisa que você está sendo pago para fazer uma coisa que você não quer, mas você tem que fazer. Porque, por exemplo, se você vai tocar numa formatura e o público só quer ouvir determinados gêneros, e são gêneros que você não toca por amor, então você vai ter que tocar pelo trabalho. E aí não necessariamente isso vai ser algo que vai te deixar... É como todo trabalho, te deixa cansado, te deixa assim, pensativo. Assim mesmo, né? Mas a gente voltando aqui, como já foi citado, você também já foi um dos produtores culturais do Salve Rainha, né? Você na verdade. E ele visa muito enaltecer o patrimônio histórico e cultural daqui de Teresina. Tu podia contar pra gente um pouco como foi aqui que surgiu o Salve Rainha e a trajetória lá dentro, por favor? O Salve Rainha, ele foi um movimento, né? Ele é um movimento, uma tecnologia social de valorização do patrimônio histórico e cultural da cidade, né? E aí a questão é, o que é uma tecnologia social, né? Uma tecnologia social são soluções criadas, né, para desenvolver demandas para a sociedade, né, para solucionar soluções. Então, por exemplo, na época do Salve Rainha existia uma demanda, né, de marginalidade no centro, né? E aí nós temos um problema, a marginalidade no centro. As praças abandonadas é o problema, praça abandonada. Qual a tecnologia que a gente cria? Ou um evento, ou uma exposição, ou uma galeria, ou uma feirinha. Então a gente criou ali um evento no Salve Rainha, uma ocupação durante um mês na praça, aos domingos. Então a gente trouxe essa solução para a sociedade e conseguiu ali trazer visibilidade para aquela praça, trazer atenção para aquela praça, trazer, quem sabe, construções, né? Ou então alguma outra reforma que tenha acontecido, como aconteceu em alguns lugares. Então a tecnologia social ela vem desse lugar. E aí o Salve Rainha ele nasceu idealizado pelo Francisco das Chagas Júnior, né? Que infelizmente faleceu já. E junto com o Francisco da Chagas Júnior, a Renata Reis e o Márcio Estrela. Era um trio, e a Poliana Aguiar. Era um quádruplo de pessoas que criaram, que começaram... A ideia foi do Júnior, e aí essas quatro pessoas foram construindo isso, junto também ao Bruno, que é irmão do Júnior, e foi se criando um movimento, até que foi se... chamando voluntários, né? E aí foi crescendo e ocupando a cidade, né? Em diversos lugares. Foi um momento histórico na cidade, no estado, no Brasil, no mundo. Foi um coletivo, eu tô falando foi, né? Porque enfim, a gente ainda existe, mas a gente não estamos com as atividades pausadas no momento. Então tô falando mais em relação ao passado, por isso que eu tô falando foi. Então foi um movimento artístico sociocultural muito forte, muito potente, que até hoje deixa marcas positivas na cidade, movimentos culturais e ideias, e enfim, até hoje existe, né, essas outras coisas que nascem do Salve Rainha. Sim, e eu quero muito que volte Salve Rainha, esses eventos que tinha antigamente, que pra mim fez muita parte da minha adolescência. Nossa, a maioria dos meus amigos atualmente que eu tenho, eles foram cultivados dentro dos eventos do Salve Rainha, quando acontecia ali pelo Parque da Cidadania, na Ponte JK. Era um evento muito interessante, muito massa, que me trouxe muitos bons frutos. E eu sou muito agradecido por ele, além de, como ele já falou, ter revitalizado muito o centro de Teresina. Muita coisa atualmente existe no centro de Teresina foi fruto do que Salve Rainha proporcionou pra gente, não é? A gente tem ali, né, aquela praça que leva o nome da Francisco das Chagas Júnior, né, que é aquela praça ali debaixo da ponte. Ponte JK. A ponte JK. Debaixo da ponte JK, aquela praça ali, ela foi reformada, né, em prol do coletivo. A gente também teve uma breve reforma na praça no calçadão da Simplício Mendes. Foram construídos alguns bancos lá, se eu não me engano. A gente também está tendo, né, a construção do Museu de Imagem e Som ali na Rua Climatizada,
que foi onde era a antiga Câmara Municipal de Teresina. A gente também ocupou lá esse espaço. A gente teve vários feitos na cidade, né? Para além também dos movimentos sociais e culturais que nascem a partir, né, do Salve Rainha também, que aí já entra no patrimônio material, não tem como a gente mensurar. Sim, bacana. E ainda falando sobre o Salve Rainha, né, além dessas reformas que você já ressaltou, qual a importância de um coletivo desse para a sociedade em geral teresinense? E para o Piauí, né? Porque eu já vi que o Jader já foi reconhecido em Oeiras através do coletivo Salve Rainha. Então, qual é essa importância para a sociedade piauiense, que já não abrange mais só Teresina, já expandiu? A importância são diversas, né? Mas eu acredito que a gente consiga resumir assim mais ou menos na importância de celebrar a vida com arte, cultura e ocupação e pertencimento à nossa cidade. Então eu não vou trazer assim grandes delongas assim, porque são tantas as importâncias, mas eu posso resumir dessa forma, né? O Salve Rainha, ele traz essa oportunidade de você ocupar, de você pertencer e de você, dentro dessa ocupação e pertencimento, conhecer mais sobre você, sobre sua cidade, sobre a cena artística, cultural e social que existe no nosso estado. Então é muito importante a presença do Salve Rainha em todo esse tempo aí. Trouxe de muitas e muitos benefícios. Sim, a questão assim, esse foi um resumo que você deu, mas essas poucas palavras foram muito importantes, né? Tipo assim, se você vê o contexto por trás delas, se você assim, vê o que o Salve Rainha trouxe pra gente, só foi coisa boa. E também, hoje em dia, a gente levanta muito pauta sobre a diversidade e a inclusão, né? Tu acha que na nossa cidade as produções culturais conseguem incluir diversidade, assim, pelo menos até no âmbito que você trabalha, já que você trabalha com essas pautas, né? Você acha que consegue incluir bem, né? E como é que tu trabalha com essas questões na sua produção? Então, o meu trabalho, ele inclui sim a diversidade, né? Não toda a diversidade do mundo, porque o mundo existe muita diversidade, mas a gente tentar ao máximo incluir, né, o máximo de recortes possíveis. Estou falando do meu trabalho. Agora, falando do recorte, né, Teresina, Piauí, das produções culturais, tanto privadas quanto públicas, falta mais diversidade, sabe? Eu acho que faltam mais movimentos LGBTs. A gente só tem um evento LGBT oficial no nosso calendário, que é a Parada da Diversidade, e é uma vez por ano, então precisa ter muito mais outros, né? Faltam mais movimentos pretos acontecendo durante o decorrer do ano, né? Então o que a gente tem no nosso calendário são eventos comerciais, né? A gente tem aqui Carnaval, Festa Junina, e é isso. Eu acho que basicamente é só isso mesmo que a gente tem aqui. De fixo na cidade, né? Eu tô falando assim, de culturalmente forte, né? Agora, a gente tem também o Reisado, né? Sim. Tem outras movimentações culturais muito potentes, mas que não tem o alcance, justamente. Que é o mesmo alcance que uma festa junina, que também é muito importante, mas que não é só sobre ela. E um carnaval tem, entendeu? Então, assim, eu acredito que a gente tem muitas movimentações culturais no decorrer da cidade, sim, de diversos movimentos, movimento preto, de movimento LGBT, a gente tem coisas ali que vão dialogando com a cidade, mas eu tô falando de forma massificada, a gente não tem. Sim, verdade. E agora é hora de tu vender teu peixe, né? Porque tu disse que trabalhava com isso, com o Centro Multicultural Estouradas, né? Tu pode falar um pouco sobre ele, assim, agora pra gente? Posso. O Centro Multicultural Estouradas, ele é um espaço, né, que... O Estouradas, ele existe já há 5 anos, né? Ele começou como uma página de fotografia, inclusive nasceu aqui nessa faculdade. Aí, gente, até ó. Nem tinha me tocado. Eu sabia que ele tinha nascido aqui, mas eu não tinha me tocado aqui, que eu tava aqui já onde ele nasceu. Nasceu aqui, né, nesses estúdios, né? Era uma Cybershot, uma câmera, a gente tirava foto, assim, diferente, postava no Instagram, até que eu fui
visitando outros lugares na cidade, também postando fotos, aí foi tendo um grande alcance, a gente fez uma festa, deu certo, aí ficou fazendo festa um tempo, veio a pandemia e agora a gente tem o Centro Multicultural Estouradas desde dezembro, né, na rua Lisandro Nogueira, número 1310, ocupação no centro de Teresina, uma casa histórica, né, que faz parte do patrimônio cultural da cidade, arquitetônico, não é tombada, mas faz parte do patrimônio. E o Centro Multicultural Estouradas, ele é um espaço que abrange, né, pessoas pretas, pessoas da comunidade LGBT e mulheres. Então a gente oferece atividades culturais, sociais e artísticas voltadas para esse público, né? Temos um espaço de galeria, temos um espaço de convivência noturna, né, que é essa parte do que tem o bar e as pessoas, e essa convivência, essa experiência. A gente tem ações diurnas também. Recentemente a gente fez uma ação de retificação de pessoas trans. A gente também pretende trabalhar com atendimento psicológico, oficinas, workshop, programação de rodas de conversa, formação e capacitação de pessoas, através das salas que o nosso espaço dispõe. Então o Centro Multicultural Estouradas, ele vem como um espaço inovador na cidade, é o primeiro centro multicultural da cidade, e que venham muito mais outros, né? De muitos outros recortes também. E é isso, né? Eu também sou DJ, sou produtor cultural e estou disponível para jobs, trabalhos e novos desafios, que eu não tenho medo. E é bacana, interessante. É bom ter esse espaço para curtir à noite também, mas é importante manter o movimento pela manhã fazendo ações sociais, ajudando a sociedade como um todo. É aquela história, né, de rebolar a bunda com a mão na consciência, né? Tem isso, tem essas duas coisas, né? Sim. Por questões de ordens econômicas, políticas, sociais, a produção cultural, ela se torna difícil não só aqui no Piauí, mas no Brasil inteiro. Como um produtor cultural, o que você acha que é preciso ser feito para mudar essa realidade? Na verdade, no mundo todo, né, a gente passa por isso, né? Aqui a gente tem essa ideia de é só aqui em Teresina, é só aqui no Piauí, ou é só aqui no Brasil. Não, todo mundo aqui é humano. A grama do jardim do vizinho é sempre mais verde, né? Todo mundo aqui é humano, e os humanos daqui não são diferentes dos humanos do outro lado do mundo, né? Claro que existem, né, algumas diferenças, que existem uns lugares mais avançados que outros e tal, mas no final as dificuldades, elas são próximas, são semelhantes. Então, assim, eu acredito que a maior questão seja, de fato, valorizar e entender arte e cultura como uma necessidade. Acontece que as pessoas já sabem disso, é porque não colocam isso pra, né, não... É porque é tão, assim, sujo, né, essas questões. Mas, enfim, a gente sabe que arte e cultura salva vidas, salva pessoas, salva a nossa vida. Falta as pessoas terem essa consciência de que elas podem ir atrás. As grandes pessoas, existe essa consciência do poder público. Ele não viabiliza tanto, porque, né, existem questões aí que fazem com que, né, quer dar uma oprimida mesmo nessa parte cultural, né? Dá pra gente estar muito melhor, e eu falo sobre isso mesmo no mundo todo, não tô falando só aqui, só no Brasil. Então, assim, eu acredito que tem que existir mais políticas públicas, mais cotas para as pessoas LGBTs, pessoas pretas e mulheres fazerem projetos voltados para esses recortes. Sim. Precisa ter mais valorização também das pessoas, da parte do público, de entender que aquele artista que está ali é um trabalho, ele não está brincando. Sim. Ele precisa ser remunerado, ele tem coisas para sustentar, ele tem uma vida para sustentar. Então, precisa de um pensamento coletivo que parte do princípio tanto da sociedade quanto do poder público, para que exista uma comunicação melhor e circule mais oportunidade dentro desses espaços. Dinheiro tem, só falta mesmo, né, fazer com que esse dinheiro chegue de fato na cultura, aplicado. Sim. E nas mãos das pessoas certas, das minorias principalmente. Sim, interessante. E tu falou que no tempo da pandemia você teve que dar aquela parada e tal.
Como foi? O que você fez pra se reinventar durante a pandemia? Bom, na pandemia, né, eu entrei na vibe que todo mundo entrou, que foi fazer uma live, né? O Estradas conseguiu fazer uma live bem no início mesmo da pandemia. A gente fez uma live no Instagram ainda, com alguns artistas, e também não era só sobre cantar, era também sobre... Tinha algumas rodas de conversas, alguns temas para discutir sobre alguns assuntos pertinentes. Então a gente fez primeiro festival multicultural foi online. Foi online? Foi bacana. online, foi com a Bia Yusbeck, foi com a Bia Magalhães, o Transtorno, que são artistas locais daqui. Teve 2 DJs e teve a cantora Travestis, que é de Salvador. Bacana, interessante. E aí, para outras coisas para se reinventar, não teve mesmo, né? O setor da cultura parou. Então, sim, a gente fez live, mas chegou um momento que live não era mais uma solução, até porque também não estava dando retorno financeiro. Então, foi pausar mesmo, né? E aí, a grande estratégia foi voltar com tudo agora, né? Nesse momento que a gente está com a pandemia mais controlada. Sim, até porque ela não parou, né? Ela cessou um pouco agora. Mas é isso. E para quem está querendo entrar no mundo, né, da produção cultural, qual a dica que você deixa para essa pessoa e o que uma pessoa precisa para se desenvolver nesse ramo? Coragem foi a principal palavra que você falou até agora. Acreditar em si, né? Acreditar no que você quer. Porque se você quer isso, é porque algo te move para isso. Então, do nada você simplesmente não vai querer uma coisa que você não deseja, né? Então, do nada, por exemplo, eu não quero ser médico, não tenho vontade de ser médico, apesar de ser uma profissão incrível. Então, nada me move a ser médico. Mas se me move a ser outra coisa, é porque existe uma motivação interna que nasceu de algum lugar. E aí você precisa ter coragem e determinação para ir atrás. E quando você vai atrás, quando você cria esse campo energético, essa possibilidade de caminhar em prol dessa energia, as coisas vão acontecendo naturalmente, sabe? E aí o que eu diria para essa pessoa que quer atuar na produção cultural? Que ela comece a fazer o básico, que é vivenciar à noite, vivenciar os eventos que ela deseja atuar, vivenciar os espaços, as pessoas, vivenciar as produções culturais e começar a observar quem é o cara da luz, quem é o cara do som, e pegar o contato do cara da luz e pegar o contato do cara do som, e observar lugares, e observar o que você quer fazer, para quem você quer fazer, quando você quer fazer. Basicamente é isso, é você ter essa ideia e começar a criar uma rede mesmo de apoio, e que não necessariamente você precisa de um produtor cultural para conseguir realizar. Você pode começar sozinho. Mas se tiver um produtor cultural também para te ajudar, vai ser excelente. Conte comigo também, se quiser, estou aqui. De forma voluntária, a gente se ajuda e colabora junto. A questão de conhecer o público, saber o ambiente com que você vai trabalhar, tudo aquilo ali, toda aquela conjuntura. Você tem que saber onde é que tem o defeito, onde é que o seu público vai gostar, e trabalhar isso dentro da produção cultural, não é mesmo? São achar soluções, né? E é isso. Em busca de tecnologias sociais. Tecnologias sociais foi um termo muito interessante. Eu vou começar a usar a partir de hoje, né? Porque eu não tinha noção desse termo, né? Mas já criei a consciência dele. E é bonito, né? E é lindo. Pesquisem. E não serve só pra cultura, não. Serve pra tudo. Serve pra tudo. E pra você que quer usar aí, vai fazer o Enem, vai voltar na redação, use tecnologias culturais. E é isso. E como já é de costume, pra finalizar a nossa Gcast de hoje, vamos deixar um espaçozinho para que nosso convidado Richard, ele faça suas considerações finais e possa dar alguma dica para vocês, nossos ouvintes, de música, ou um livro, alguma peça teatral em que ele goste. E também possa estar deixando suas redes sociais para a gente acompanhar o trabalho dele, tá bom? Tá. Eu não vou indicar aqui agora nenhum livro, ou música, ou filme, porque assim... Mas você pode também indicar algum lugar para as pessoas irem. Pronto. Eu acho assim, eu gosto muito da experiência de visitar festivais. Assim, né?
quem tiver a oportunidade de visitar festivais gratuitos em outros estados. É muito bom, porque você tem ali uma amplitude de um evento grande, né? Que eu acho assim, que todo produtor cultural quer chegar ali. Eu ainda não cheguei lá, estou no caminho. Então, eu estou sempre buscando visitar festivais. Eu vou visitar agora o Team Music em São Luís, agora, que é no começo do mês que vem. E outra coisa que eu também indico, né, para quem quer atuar na produção cultural, é buscar formação e capacitação online. Né? Eu não tenho assim, nenhuma específica para indicar, mas busca formação e capacitação online. Tem tanto gratuito quanto pago. É só pesquisar no Google, só pesquisar no YouTube. É simples e os caminhos vão te levando a um lugar importante, né? Eu tenho um filme que eu gosto muito dele. Vou indicar, não tem nada a ver com produção cultural, mas eu fiquei com vontade de indicar ele, que é A Montanha Sagrada, do Alejandro Jodorowsky. É muito interessante. É um filme muito artístico e eu acho que ele abre a nossa cabeça assim para ver coisas que a gente não vê. Então é muito bom para você assistir. Indicar músicas eu posso falar para a gente ouvir mais sobre a comunidade LGBT, principalmente as artistas travestis e pretas, né? E acredito que seja isso, né? O meu Instagram é @hiperbolar, HIPERBOLAR. E o Instagram do Estouradas é @estouradas, começa com S, não começa com E, é com S mesmo. E é isso, obrigado pelo convite, pela oportunidade de fala. Retornar ao espaço que eu me formei é muito significativo para mim. Me mostra assim que eu tô conseguindo levar o que eu idealizava mais para frente. Eu espero que todo mundo aqui, a gente, consiga também realizar os nossos sonhos e as nossas vontades. E mais uma vez eu me disponho a conversar, dialogar, o que precisar. Eu acredito que a nossa cena precisa muito de produtores culturais, tanto da minha geração, que já é uma geração 27+, quanto também das novas gerações, que é 18, a partir de 18. Então a gente precisa se articular e entender esses processos, né? Porque de fato eu que tenho 27 anos, eu já não alcanço tanto as demandas sociais de quem tem 18 anos. Então o ideal é que as pessoas da sua geração criem eventos de acordo com a sua necessidade, né? É daí que vem essa questão da tecnologia social. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando por aqui mais um episódio do AGCast, o podcast da AGCOM. Foi um bate-papo super agradável sobre a orientação do nosso corpo docente, professor Tiago Ramos, a coordenadora de núcleo Nívia Brandão, edição e direção do Bernardo Silva, produção Pedro Henrique, Fátima Souza, Sérgio Luiz e Matheus Gomes, e a apresentação minha, Bianca Carvalho e Sérgio Luiz.